Bem, pessoal, boa noite. Hoje, mais uma reunião do nosso grupo de estudos. O grupo de estudos, vocês sabem, é um grupo dos nossos colegas e alunos que vêm aqui antes das aulas para poder ter acesso, ter contato com um tema diferente, um tema que possa ajudar vocês nessa caminhada até a aprovação no concurso público. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Guilherme Cunha Pereira, que é advogado, doutor, presidente da GRPcom, um grupo que integra, entre outras empresas, a Gazeta do Povo e a RPC aqui no Paraná. Uma palavra sobre o Dr. Guilherme. É que muitas vezes vocês podem ter contato com pessoas que não agem de acordo com aquilo que escrevem. Não que isso seja necessariamente ruim. Por exemplo, eu tenho um livro sobre planejamento tributário. Mas eu sou juiz e meu imposto é retido na fonte. Eu não tenho como fazer planejamento tributário nenhum. Então eu escrevo sobre planejamento tributário, mas não vivo aquilo ali. Eu escrevo para os outros. Né? O Dr. Guilherme não. O Dr. Guilherme, ele fala sobre ética, sobre as virtudes, sobre a formação moral do cidadão, só que ele vive isso na prática. Ele, no dia a dia dele, ele sempre tenta ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vive de acordo com as normas éticas. E não só no dia a dia da vida pessoal dele, ele também é assim nas empresas que ele dirige. Vocês acompanham as inserções que existem na Globo do Paraná, onde há muitas chamadas instigando o cidadão a votar de forma correta, a zelar pela segurança e várias outras. Isso porque o Dr. Guilherme entende que mesmo nas empresas que ele dirige, ele pode ajudar a formar um povo melhor, um povo mais consciente dos seus deveres, mais consciente dos seus direitos, e aí, quem sabe, em um espaço de 1 ou 2 gerações, a gente ajudar a transformar o Brasil. Eu conheço ele, sei que ele acredita nisso, então ele não apenas age de acordo com o que ele acredita, mas como também infunde a outras pessoas esse sentimento, essa vontade de viver de uma forma melhor, mais consciente, mais responsável. Então, nosso convidado hoje, o Dr. Guilherme, vou passar a palavra a ele, que tem muito mais a dizer do que eu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu nem vou comentar nada do que a avaliação generosa dele, porque não tem nem como, eu não poderia discordo completamente da análise, mas para não deixá-lo até mais sem jeito. Mas muitíssimo obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Tá? Eu sei que todos vocês já devem ter refletido muito sobre ética, então nem pretendo acrescentar ou contrastar a visão que vocês têm. Não é tanto isso. Nas conversas que eu tenho mantido com o Anderson e com outros profissionais, e mesmo dentro do grupo, né, eu sei que todos vocês têm uma preocupação total de viver conforme as consciências de vocês. Não há diferença nenhuma entre mim e vocês nesse sentido. Mas nas conversas que nós temos tido, eu tenho procurado trazer à baila uma determinada perspectiva que talvez não esteja tanto em voga. Então, o que nós vamos discutir aqui agora, nessa questão da ética, é muito mais uma questão de recuperação, em alguma medida, de uma forma de enxergar a ética que talvez não esteja tanto em voga e que tenha contribuído e que não contrasta propriamente com muitas das convicções que vocês já têm. Se eu lhes perguntasse, me permitam fazer um diálogo que seja um pouco mais vivo, assim, mais interativo, né? Se eu lhes perguntasse o que é ética, cada um teria uma determinada apreciação, uma determinada aproximação conceitual dela. Talvez ele pudesse fazer um rápido exercício aqui, e eu pretendo ser muito sucinto nisso para a gente poder entrar nessa perspectiva que, a meu ver, é inovadora. Né? Se eu lhes perguntasse, a que se refere a ética? Não peço propriamente uma conceituação, mas na cabeça de vocês, a que se refere a ética? Só para a gente colocar algumas ideias aqui. Se alguém quiser, fiquem à vontade, né? Eu sei que às vezes é difícil. Conjunto de valores, ok? Amigo, vamos lá. O que mais? Princípios, ok? Dever ser. E deixa eu fazer talvez algumas perguntas. Tem a ver com vida em sociedade? Alguns poucos dirão que não necessariamente, mas a maior parte tende a dizer que sim. Vamos entender dessa forma. Tem a ver com normas, com regras, identificar comportamentos, permitir uma distinção. Aqui vocês colocaram princípios, mas vamos dizer que entendê-los todos em sentido amplo, normativo, né? Tem a ver com o certo e com o errado? Ser capaz de distinguir
em sociedade, que comportamentos são corretos ou não. Né? Muito bem, eu estou fazendo uma primeira aproximação e só lhes digo o seguinte, que essa forma de enxergar, ela é comum e é talvez a usual em quase todas as correntes de ética contemporâneas. Embora possam variar muito a fundamentação ou a conceituação precisa, fundamentalmente, a concepção contemporânea, hoje a predominante, entende a ética como algo que diz respeito à sociedade, conjunto de normas, que diz respeito a comportamentos, a capacidade de distinguir o certo do errado, né? Não sei qual dos dois está funcionando. Os dois estão? Então não precisa desse. Comportamentos certos ou errados na sociedade. Né? Então, por exemplo, se vocês pegam quaisquer concepções antes disso, nesse sentido, será que a ética diria a respeito, vê se vocês concordam com isso, a problemas do seguinte tipo? Eu não peço aqui a resposta ao problema. Eu lhes pergunto se a ética diz respeito ou não a esse tipo de problema. Por exemplo, devo denunciar ou não um colega médico que prescreve medicamentos porque recebe dinheiro da indústria farmacêutica? É um problema de natureza ética? Preciso tirar o passaporte porque tenho uma viagem importante em 2 dias e a única forma é pagar uma taxa de urgência, não uma prevista regularmente. É um problema de natureza ética? Ok. Uma coladinha que ninguém perceba. Posso ou não? A questão não é essa. É um problema de natureza ética? Nessa lógica, ela claramente é um problema de natureza ética. Todos esses problemas são problemas tipicamente de natureza ética. Todos eles demandam uma resposta nossa que tem um caráter ético. E vejam que as várias correntes de pensamento, em maior ou menor medida, pensam assim, embora possam variar muito na sua fundamentação, na sua construção. Se vocês pegam, por exemplo, uma concepção kantiana, qual é a preocupação de Kant? É tentar identificar essas normas e a formulação dele qual é? É aquela de formulações tais que pudessem ser elevadas ao nível de uma exigência universal. Se eu mato uma pessoa, se eu levasse, se todos se comportassem dessa forma, eu teria o caos. Então, portanto, matar não é uma norma adequada. Não matar, sim, é uma norma, pode ser elevada ao nível de uma norma ética. Puxa, que honra, impressionante. E assim por diante, Bentham, no utilitarismo e nas várias correntes. Mas não é sobre isso que eu queria falar precisamente. Pois bem, essa forma de enxergar, que é a dominante, que é absolutamente usual, embora possam variar muito as fundamentações, ela é mais ou menos recente na história da humanidade. É difícil fazer uma retrospectiva e buscar a origem dela, mas talvez, assim, mais formulada, ela possa ser datada, se possa localizá-la, talvez no começo da modernidade, século XV, século XVI, né? A modernidade antecipatória ali no século XIV, nem todo mundo enxerga dessa forma, ela vai ser desenvolvida amplamente, vai ser desenvolvida no âmbito dos moralistas, muitos deles ligados ao cristianismo, né? Leigos e eventualmente sacerdotes. Vai encontrar uma figura exponencial em Santo Afonso Maria de Ligório, e depois vai ter várias derivações. As várias correntes filosóficas vão dialogar em torno disso, vão ter diferentes fundamentações, mas fundamentalmente a ética é entendida dessa forma, como um conjunto de normas ou de princípios para identificar a conduta a ser adotada em cada momento. Pois bem, se essa corrente, se essa forma de enxergar, embora possa ser tão múltiple, é recente, qual era a forma de enxergar a ética que prevalecia antes disso? Era uma forma de enxergar bastante diferente. Quando se pensava em ética entre os gregos, não se pensava tanto num emaranhado de normas ou de princípios que importasse conhecer. Não se tratava tanto de tentar distinguir o certo do errado, embora claro que isso também estivesse presente. Quando se pensava em ética entre os gregos, se pensava sobretudo em excelência, em indagação do que o homem está chamado a ser. Não é tanto a preocupação específica entre o certo e o errado. A preocupação era a busca do melhor e mais perfeito. A ética era a ciência da indagação do que o homem está chamado a ser, do que é a realização integral e plena do homem. O foco não está tanto na distinção entre o certo e o errado, não que isso não esteja presente, mas a indagação é de outra natureza. Talvez aquela frase de Píndaro, que é muito conhecida, um grande poeta, torna-te o que és, poderia ser o lema dessa forma de entender a ética. Não é?
O que se busca é conhecer a excelência humana. Né? Vejam que torna-te o que és pode parecer uma frase até mesmo contraditória. Né? Se você já é, como vai tornar-se? Né? Mas é fácil de entender que ela pressupõe um dinamismo na evolução da pessoa. A pessoa pode se desenvolvendo cada vez melhor, cada vez mais. Né? Uma outra formulação que ajuda a entender é uma que se encontra na República de Platão. Fazer triunfar o homem dentro do homem. Tá? Então vejam que a formulação é um pouquinho diferente da anterior. O esquema teórico é substancialmente diferente. Nos manuais de ética de caráter principiológico ou normativo, você procura identificar ou a norma, ou o princípio, e depois deduzir consequências dela. Na visão anterior, se vocês pegam, por exemplo, a Ética Nicômaco, do Aristóteles, o modelo é completamente diferente. O primeiro capítulo está dedicado a uma discussão sobre o fim do homem, sobre a felicidade e sobre a realização plena do homem. E depois, cada capítulo está dedicado a algumas virtudes, algumas excelências concretas, e não em termos normativos. Ela é muito diferente o modelo. Isso tem uma série de consequências práticas. Mas antes disso, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Ela passou ali batida, mas deixa eu ver qual é a opinião dominante aqui. Essa frase, fulano de tal é mais honesto do que Beltrano, ela faz sentido ou ela é contraditória em si mesma? Quem acha que ela é contraditória, levanta a mão. A grande maioria. Quem acha que ela faz sentido? Ninguém acha que ela faz sentido. Na minha experiência, conversando às vezes com jornalistas, com grupos de... quase sempre, 90% entende que ela é contraditória. Ou é ou não é. Não é meio termo. Voltamos a isso um pouquinho mais adiante, ok? Deixa eu só deixar essa indagação. Como é que foi surgindo essa forma de enxergar a ética que eu mencionei agora? A ética não tanto como conhecimento das normas do certo e errado, mas como preocupação pela excelência. Isso surgiu lentamente. Começou com a percepção do valor das virtudes guerreiras, a percepção de que havia qualidades que podiam ser desenvolvidas a um grau muito elevado. E foi pouco a pouco sendo derivado para outros âmbitos da atividade humana. O trabalho no campo, em Hesíodo você já encontra isso. Né? Em Solon, depois já começa a distinção das várias virtudes. Em Platão, a arete, que é a virtude, a excelência, já está ligada ao conceito de justiça e assim por diante. Mas muito bem, não me interessa essa questão mais histórica, eu quero mais o contraste das percepções. Pois bem, essa forma que eu estou apresentando aqui agora, ela não é propriamente contrastante com as atuais. Eu não diria que as visões atuais sejam equivocadas, não é nesse sentido que eu quero afirmar, pelo contrário. Mas o que eu digo é que, em grande medida, elas são insuficientes. Elas não dão uma percepção adequada, não dão uma explicação adequada daquilo que intuitivamente a gente percebe. Deixa eu talvez apontar algumas insuficiências de uma ética normativa. Eu acho que isso vai ficar mais claro quando eu der alguns exemplos assim. Né? E uma primeira insuficiência é a seguinte. Normalmente, uma ética normativa, ela tende a ser uma ética negativa, uma ética de limites. Se me perdoem se eu utilizar um exemplo que talvez possa incomodar, acaba afetando todo mundo de uma maneira ou de outra. Vamos pensar assim o seguinte, pensar no termo, na questão da fidelidade. Acho que todos aqui, não vamos questionar, todos aqui concordam que ser fiel à esposa, à namorada, é um valor, é uma conduta fundamental, etc. Né? Se tem uma visão normativa, talvez a pergunta seja, até onde vai, o que é infidelidade e o que não é? Será que uma flertadinha já caracteriza uma infidelidade? Será que uma conversa virtual um pouquinho mais apimentada já caracteriza infidelidade? Né? Na verdade, e quando se pensa de forma diferente, quando se pensa em termos de excelência, a questão não é tanto essa. Não que isso não seja importante também saber, conhecer os limites até da própria fraqueza humana, mas a preocupação permanente é outra. De que forma eu posso ser cada vez mais fiel, cada vez mais delicadamente fiel? De que maneira eu posso evitar, inclusive, aqueles comportamentos ou aqueles pensamentos que eu sei que, eventualmente, o parceiro ou a parceira, se tivesse o conhecimento, ficariam abalados, tristes, etc. Então, a preocupação é outra, é uma preocupação por uma constante busca da excelência. Não significa que não se possa falhar, sempre se falha, a realidade humana, nós somos falhos. Mas o foco da ética, em sentido clássico, não é tanto a busca do limite,
é muito mais a preocupação, a permanência de uma excelência cada vez maior. Então, essa era a percepção que predominava na visão clássica, na visão sobretudo entre os gregos, né? Isso é claramente a visão de Aristóteles e assim por diante, né? Que mais? Uma norma, uma ética normativa, ela tende a ser uma ética binária. Então, eu lhes faço uma pergunta. Diante de uma determinada situação que tem um conteúdo ético, que demanda de nós uma resposta ética, em geral, há uma única solução correta ou há várias? Há uma única solução incorreta ou há várias? Talvez um exemplo ajude vocês a raciocinar. É sempre difícil dar um... Imagine que um professor, numa sala de aula, esteja fazendo a defesa, uma sala, universidade de engenharia, está fazendo a defesa da corrupção. Eu só não dei um curso de direito para não... Imagine que esteja fazendo a defesa da corrupção. Olha, a situação é essa, se você não se envolve, você tem uma empresa, você é um tolo e você tem que entrar também na jogada. Que comportamentos, que atitudes vocês podem ter? Há um único comportamento correto ou há vários? Há vários comportamentos possíveis. Você pode se levantar e sair da sala, pode se opor diretamente, você pode simplesmente ser indiferente. Que bobagem, não vou nem... Pode inclusive se omitir nesse caso. Isso não é um comportamento claramente ilícito, antiético nesse momento. Agora imagine que o professor... Então, em geral, diante de uma determinada situação, há muitas soluções possíveis. Não há uma única. Tanto para baixo quanto para cima. Agora, imagine... Claro que a situação pode se apertar um pouco mais. Imagine que o professor faça essa defesa da corrupção e depois diga: quem discorda de mim, levante a mão. Concordo que nesse caso diminuiu bastante o leque de respostas possíveis. Mas ainda assim não há uma única resposta correta, há muitas possíveis. Que alternativas vocês teriam? Vocês poderiam, nesse momento, não levantar a mão? Não levantar a mão, nesse caso, seria concordar, seria ser conivente. Aqui essa é uma conduta claramente inaceitável. Nesse caso, já não é mais possível. Você pode se levantar e dizer: professor, isso é uma tolice tão grande que eu não vou nem dar o trabalho. Você pode simplesmente levantar a mão. Há muitas possibilidades ainda, não há uma única. Mas, de qualquer forma, limitou-se. Mas o que eu quero afirmar com isso é que, diante de cada determinadas circunstâncias, não há uma única solução. Pois bem, uma ética normativa tende a ser encarada como uma ética binária, ou sim ou não, correto ou errado. Quando, na verdade, a realidade humana, ela permite múltiplas soluções, tanto corretas quanto incorretas. E depende muito das capacidades, dos talentos que você tenha desenvolvido pessoalmente. Então, um problema da ética normativa, ela tende a ser, não necessariamente mas tende a ser binária. Depois, uma ética normativa ajuda pouco a resolver os casos difíceis. As normas não apanham a totalidade das situações práticas. A situação ela é muito mais rica, qualquer caso concreto é infinitamente mais rico do que você pode imaginar. Se a ética é substancialmente uma questão de aplicar normas ao caso concreto, a chance de ela não apanhar a riqueza, os matizes da realidade é muito grande, né? E depois, uma ética em sentido normativo, ela dá a impressão de ser um saber de especialistas. Quando todos nós temos experiência de que, às vezes, pessoas extremamente simples, sem sofisticação intelectual, porque não tiveram a possibilidade de uma formação mais sólida, são capazes de decisões absolutamente acertadas, corretas, uma intuição certeira do certo e do errado, né? E outras que talvez tenham uma formação muito mais elaborada, não são capazes de tomar decisões, se enredam nos seus pensamentos, nas suas justificativas, para tomar decisões equivocadas. A ética, quando ela é entendida em sentido normativo, ela parece ser uma aplicação de um silogismo, encontrar a norma, a premissa maior, para aplicar na premissa menor e tirar a conclusão. E não é necessariamente assim. Então, uma ética normativa tende a parecer uma ética de especialistas. Mas a questão mais séria, talvez do ponto de vista prático, é a seguinte. O primeiro ponto é o mais sério, mas uma outra dimensão importante é a seguinte. Do ponto de vista mais teórico, as éticas normativas, todas elas, de que matrizes sejam, né, elas acabam parecendo, em grande medida, o seguinte: elas parecem que tornam a ética algo externo a mim, necessário. A ética é uma coisa necessária. Se não houver normas,
seria um caos na sociedade, mas algo externo que me limita. Tá certo? Então, a ética é algo externo que me limita, mas que é necessário, eu reconheço, aí se não houvesse essas normas, aí se não houvesse esses princípios, mas oxalá não fosse necessário. Então, a ética é vista como algo externo que me limita. Se Aristóteles ouvisse uma coisa dele, ele saltaria, pularia do túmulo dele, porque é o mais oposto possível à concepção clássica que ele tinha. A ética jamais foi pensada como algo que limitasse o ser humano. Então, como é que a gente pode entender um pouquinho isso? Da seguinte maneira, vejam, vamos fazer o seguinte raciocínio. Me perdoem eu estar falando tanto, até eu gostaria que fosse mais dialogado, mas acabo vendo que acaba não sendo tanto, me perdoem. Imaginem, vamos pegar qualquer outro ser vivo, uma planta, uma flor, uma rosa, né? Ela vai se desenvolvendo, ela já tem no seu gene, no seu DNA, a capacidade de ir se desenvolvendo, né? Paulatinamente, e se não houver obstáculos externos, ela vai chegar um momento em que ela vai alcançar a sua plenitude como ser vivo ali. Quando você enxerga uma rosa desabrochada, você sabe que ali está a rosa na sua plenitude. Tá? Ela chega nesse processo de forma determinista, pela sua carga genética. Pois bem, com o homem não é exatamente assim. Mas o fato é que existe uma excelência que aperfeiçoa o homem. Quando você encontra uma pessoa extremamente corajosa, extremamente sincera, você percebe, é assim que um homem deve ser. Você percebe a gente não consegue encontrar um homem com todas essas qualidades, mas você percebe que tem excelências que são aquelas excelências como deveria ser. Então, há uma excelência que realiza o homem. Só que chegar lá é algo que depende das decisões que o próprio homem tome livremente. Pois bem, a ética, portanto, não é o conhecimento de algo externo que me limita. É o conhecimento, precisamente, né? É uma sabedoria que corresponde à própria realidade humana mais essencial. É o conhecimento daquilo que me torna mais plenamente homem. Então, não é o conhecimento de alguma coisa externa que me limita, é o conhecimento precisamente daquilo que me potencializa, que me faz ser plenamente aquilo que eu estou chamado a ser. Então, vejo que essa perspectiva, ela enriquece, assim, enormemente o atuar humano, a dimensão do atuar humano, e é muito mais consentânea com aquilo que é a percepção que nós temos. Nós temos uma inclinação natural a buscar uma excelência, só que às vezes buscamos em campos específicos. O que talvez a reflexão grega, que a meu ver valeria a pena retomar, aponta é que você pode apontar isso num sentido muito mais amplo, num leque muito mais amplo de dimensões. Ok? O fato é que, portanto, existe uma excelência para o homem. Qualidades como a coragem, a honestidade, a veracidade, a prudência, a sinceridade, a fortaleza, são características que se adquirem, que se forjam e que em todas as épocas foram admiradas. Ainda que em determinados momentos se tenha prezado mais uma do que outra, houve épocas em que se valorizaram umas em detrimento, e os pesos nem sempre são talvez os mais adequados, segundo os nossos olhares, mas todas elas são dimensões importantes. São conhecidas como virtudes e para boa parte da experiência do Ocidente e também do Oriente, foram vistas como o fim da educação do homem. Até um determinado momento se imaginava que a educação era, sobretudo, desenvolver o caráter dos cidadãos, né? Essa era a ideia que esteve presente por muitos anos. Isso começou a mudar na modernidade, em que houve uma ênfase muito forte e que é valiosa, né? Pena que se tenha esquecido talvez essa dimensão. Se passou a dar uma ênfase muito grande no conhecimento, na aquisição do conhecimento, que é também importante, mas perdeu-se em parte essa perspectiva. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Vocês conseguem perceber, conceber, talvez se lembrar de alguma obra da literatura universal que traduzem de maneira muito clara essa ideia da excelência, essa perspectiva de diferentes níveis de excelência? Há muitas obras, mas há uma em particular que é muito conhecida. Até a própria obra toda está estruturada em termos de níveis, tanto para baixo quanto para cima. A Divina Comédia, Dante Alighieri. Toda ela traduz essa percepção da ética, essa concepção de mundo, né? Essa visão de como é que as coisas estão estruturadas, ok? Nessa visão clássica, o homem cabal é, sobretudo, o homem virtuoso, ainda quando seus dotes intelectuais ou sua formação cultural não sejam os melhores ou mais completos. Né? Qual é realmente o homem completo, cabal? É aquele que desenvolveu
na sua plenitude, essas excelências, ou o máximo possível, nunca é possível a totalidade, né? Então, é uma ótica muito interessante. Deixa eu lhes fazer agora uma pergunta. Ok até aqui? Eu sei que o tempo é curto, né? Eu tenho que... Ok até aqui? Não sei se a perspectiva, se o contraste está relativamente claro, assim, entre as duas formas de enxergar. E vejam, e não é que sejam incompatíveis, elas não são incompatíveis. O problema, talvez, das normativas é que elas perderam um pouquinho essa ênfase no restante. Mas uma ética de virtudes também tem que ter atenção aos limites. Não é que eles não sejam importantes. Ramiro. Eu sou engenheiro, então eu estou fora do mentira aqui. Mas quando você fala nessa ética da virtude e da excelência, você se compara com você mesmo. Não é um processo externo, é um processo interno. É um processo interno. Claro que você pode ter o conhecimento das ações dos demais, ajuda você a identificar. Por todo o trabalho, se vocês leem a Ética Nicômaco, por exemplo, o que você percebe é uma indagação acerca dessa excelência. Ele vai buscando essa excelência. Então, o capítulo 5º está dedicado à virtude da justiça. O capítulo 1º é a questão da discussão da filosofia, da felicidade. O capítulo 2º trata de várias qualidades, magnanimidade, fortaleza e assim por diante. Então, cada um são 10 capítulos. Então, é um olhar para isso. Assim, esse é para mim difícil, porque eu sempre buscava uma comparação com o externo. E mais com comportamento... Sem dúvida. Claro que a referência externa pode ajudar, mas é sobretudo uma questão de decisão interna de buscar essa excelência. Não é? Deixa eu lhes fazer agora então uma pergunta que talvez possa ajudar a entender. Vocês acham que qualquer homem, se for treinado desde pequenininho, desde criancinha, pode chegar a ser um virtuoso no instrumento musical? Pode chegar a ser um recordista olímpico no esporte? Ou pode ser por exemplo, um Nobel de Física? Imagine que o pai tenha, e desde criancinha, e a criança queira, e treinado desde pequenininho. Qualquer pessoa pode chegar a ser um virtuoso? Quem acha que qualquer pessoa pode chegar a ser um virtuoso no instrumento musical? Levanta a mão. Quem acha que não? Que depende de alguma coisa a mais? A maioria entende que não pode. Essa é uma discordância, é um ponto polêmico, eu não quero aprofundar. Já discuti um pouquinho com o Anderson também. O Anderson acha que qualquer pessoa pode. Pessoalmente, acho que talvez até a minha experiência pessoal, eu adoro música e percebo, claro, que não tenho talento nenhum. Não tenho ouvido preciso, não sou capaz. Por mais e ensaiei, treinei, né? E não adiantaria. Ou seja, há uma diferença. E tenho amigos que têm um ouvido absolutamente extraordinário, ouvido absoluto. São talentos diferentes. São completamente diferentes. Assim como também o Michael Phelps, olha, com aquela envergadura, com aquela composição física, é uma questão que depende de talentos, de dons, que não são universais. Agora, qualquer pessoa pode chegar a ser plenamente generosa, corajosa, leal, sincera, se quiser. Não digo que seja fácil, é extremamente difícil. Mas há um impeditivo de natureza física que impeça a pessoa de ser generosa, leal? Não há. Vejam que interessante essa distinção, por exemplo, há um texto de Marco Aurélio. Marco Aurélio é um filósofo romano, imperador romano, estoico, pagão, né? E num livro dele, o livro é Meditações. É um livro que vocês encontram, é um livro curto, de máximas de pensamento. É muito interessante. Muitas coisas dependem por inteiro de ti. A sinceridade, a dignidade, a resistência à dor, a aceitação do destino, a benevolência, a liberalidade, a simplicidade, a seriedade, a magnanimidade. Observa quantas coisas podes já conseguir sem que caiba alegar pretextos de incapacidade natural e inaptidão. E por desgraça, permaneces voluntariamente por baixo das tuas possibilidades. Por acaso te vês obrigado a murmurar, a ser avaro, a adular, a culpar o teu corpo, a dar-lhe satisfações, a ser frívolo e a submeter a tua alma a tanta agitação porque estás defeituosamente constituído? Não pelos deuses. Faz tempo que podias haver-te afastado desses defeitos. Então, toda a concepção que há uma série de qualidades que estão, sim, ao alcance de qualquer homem. E há outras que não, que dependem por ser um virtuoso, ser um intelectual, depende de alguns predicados que não são universais. Pois bem, a ética diz respeito precisamente àquelas qualidades que estão ao alcance de todos. Né?
E aqui vem um ponto. Vocês acham que, por exemplo, um médico excepcional é necessariamente um bom homem? Não necessariamente. Ou seja, há qualidades, que são qualidades e que dão uma contribuição importante para a sociedade, que podem dar uma contribuição importante, mas não tornam necessariamente aquele que o detém um homem cabal. Ele, inclusive, ele pode ser um homem torto, ele pode ser uma pessoa com um comportamento absolutamente desviado, né? Sem que isso impeça ele de dar uma contribuição, né? Agora, há qualidades que tornam o homem bom simplíster, pura e simplesmente. O homem generoso é, enquanto generoso, um homem bom. O justo é, enquanto justo, um homem bom. O médico, enquanto médico, não é necessariamente um homem bom, é um bom médico. São coisas diferentes. Por isso é uma distinção que os antigos trazem entre bonum simpliciter, bom pura e simplesmente, são as virtudes, e bonum secundum quid, o bom segundo um certo aspecto. Pianista, médico, etc. A ética diz respeito àquelas qualidades que afetam o homem na sua totalidade. Então, eu sou todo, não preciso concordar, cada um terá a sua concepção. Eu trago aqui uma concepção que, a meu ver, é muito rica e vale a pena explorar, né? O que eu percebo hoje é o seguinte, vejam se vocês concordam comigo, um diagnóstico, vocês podem ter outro diagnóstico. Perdeu-se essa perspectiva da busca da excelência, ou pelo menos ela não está amplamente disseminada. As pessoas por aí até acreditam em mudança e desenvolvimento pessoal, mas quando pensam em mudança e desenvolvimento, pensam sobretudo em desenvolvimento profissional. Adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento. Então, numa empresa, ele quer adquirir, né, determinadas competências, capacitações que o ajudem a ir mais longe. Isso as pessoas admitem amplamente. Mas não está no horizonte médio das pessoas a perspectiva de que o caráter pode ser desenvolvido, de que ela pode ser diferente, melhor, pode superar um defeito de caráter, né? Há muita gente que pensa que pau que nasce torto, morre torto, né? Isso é uma ideia mais ou menos disseminada. Pois bem, os grandes pensadores sempre acreditaram que todo homem é capaz de um contínuo aperfeiçoamento moral e deve lutar por forjar um caráter cada vez melhor, de que existe uma excelência que deve ser procurada. Então, essa é a concepção clássica, essa é a concepção grega, que, a meu ver, tem uma riqueza extraordinária e não é incompatível com muitas das concepções que vocês tenham também. Ela simplesmente acrescenta uma dimensão que, a meu ver, pode ser muito enriquecedora, né? Ok? Não sei se até aqui a gente... Em grandes linhas, essa é a ideia central, né? A gente aí compreende um pouquinho, são duas perspectivas diferentes. Volto a insistir, não digo que as perspectivas atuais, as que dominam, sejam erradas. Ao meu ver, elas são insuficientes. Elas não dão conta da realidade humana em todo o seu dinamismo, em toda a sua riqueza, em todo o seu potencial. Acho que haveria muito em ganhar em reintroduzir partes ou da concepção clássica, que, a meu ver, tem uma riqueza assim, impressionante. E é muito agradável também ler algumas das obras clássicas que tratam desse tema. Essa visão, né, ela acaba... não sei se vocês conhecem a terminologia eudemonismo. Talvez quando vocês tenham estudado, alguém de vocês tenham refletido sobre ética ou tenham lido, lembram que essa visão clássica tinha um nome, é o demonismo, né? Que é a visão que Aristóteles, em grande parte, divulgou, né? Ela tem uma importante discussão acerca da felicidade. Qualquer pessoa que coloque a felicidade, sobretudo na aquisição de coisas externas, na aquisição de um estado de coisas, seja material, um estado de espírito de paz, não compartilha exatamente dessa mesma visão. A visão clássica entende que a busca da virtude e a própria aquisição da virtude, ela é quase que sinônimo da própria felicidade, que a felicidade está precisamente nisso. O homem que é virtuoso, ainda que tenha um sem número de dificuldades, sem número de passe por situações críticas, né, por adversidades fenomenais, essas adversidades não impedem a realização plena dele enquanto homem, não impede, portanto, a sua realização plena como homem, né? Então, essa é a tese central. Isso, sim, está ao alcance de todos. O atuar moral não é, portanto, conduzir-se, de certa maneira, com relação a objetos, causar efeitos fora de nós.
mas realizar aquilo que nós podemos ser, realizar o próprio ser do homem. Essa é a tese central. Para essa forma específica do bem, né, da realização da excelência, os gregos usavam uma expressão, reservavam um nome, que chamava tukalon, o moralmente belo. Tá? A ética se mostra, portanto, como uma doutrina da vida realizada, da vida acabada, pela aquisição da excelência das várias virtudes. Então, é isso aqui, essa que é a concepção, ok? Para entender isso totalmente, eu poderia encerrar aqui, eu acho que serve muito mais pelo menos como uma introdução, né, de uma certa forma de ver que não está tão em voga, mas que, a meu ver, é compatível, tem uma riqueza extraordinária e que valeria a pena reforçar. Não sei se vocês concordam que quando se enxerga a ética dessa forma, em alguma medida, ela se torna um pouco mais atraente do que uma visão normativa. A visão normativa tende a ser um pouquinho opressiva, é alguma coisa externa que me limita. Aquilo que eu já havia dito. Quando se pensa em termos de busca de excelência, ela pode ser mais atraente. As crianças têm uma capacidade de se apaixonar pelo que é nobre muito grande, como também podem se desvirtuar com muita facilidade. Quem lê O Senhor das Moscas, por exemplo, sabe que isso é verdade, né? Mas há uma capacidade natural de se encantar com o que é nobre, com o que é valoroso, né? Enxergar a ética dessa forma e balizar uma educação, sobretudo apontando para isso, pode ser uma forma de revitalizar e de tornar profundamente atraente o comportamento nobre, que talvez se tenha perdido por aí, né? Talvez, do ponto de vista atual, tenha sido habitual você fazer o seguinte: você trabalhar com a ideia de... Durante muito tempo se falou que não se devia colocar limites à educação das crianças, na educação das crianças, as crianças deviam ter uma certa liberdade. Hoje todo mundo fala, não, tem que pôr limites, tem que pôr limites. Se vocês leem qualquer texto desses que saem em jornais ou de educadores, tem que pôr limites. Ok, concordo. Mas talvez essa disjuntiva, não pôr limites ou pôr limites, denote talvez a incapacidade nossa de trabalhar com outra dimensão, que é, somos capazes de despertar o entusiasmo pela virtude, pelo nobre. Se você é capaz de transformar, de despertar na criança o desejo pela nobreza, e a criança tem uma intuitiva capacidade de se apaixonar por isso, você pode dar menos ênfase ao limite. Não que o limite não seja importante, mas o foco principal está muito mais aqui do que nisso daqui. Então é uma característica, uma consequência disso. Tá? Ele está me dizendo que tem 10 minutos só, então eu não vou avançar mais, acho que não vale a pena, aqui o bônus sequence kid. Só digo que, do ponto de vista prático, a maneira de continuar esse discurso seria trabalhar com cada virtude em particular. Os gregos acabaram identificando 4 grandes virtudes que abrangem várias outras. São as 4 virtudes cardeais. Alguém sabe quais são? Alguém já ouviu falar das 4 virtudes cardeais? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. É uma maneira prática de examinar. Nós temos que examinar isso, não é o objetivo dessa reunião. Aqui era muito mais só introduzir uma forma de ver que talvez complemente a forma que vocês já têm de pensar e de refletir sobre a ética, ok? Encerro aqui, desculpa para a gente poder discutir um pouquinho, porque o tempo é limitado, né?